outras profissões, cientistas mexendo com genética, estão nesse pensamento ainda. Vamos ver o que vai dar. Se der certo, muito bem. Se não der certo, a gente parte para outra coisa. Infelizmente, muitos estão caminhando assim. E quando você estiver dirigindo o seu carro, que alguém projetou, muitos estavam nesse caminho. Quando você passar pela ponte que o engenheiro projetou, estava nesse caminho. Quando você chegar na sua casa, né, o arquiteto, o engenheiro que projetaram também, e as máquinas que você usar, e o sistema que foi implantado para controlar a sua conta bancária, e tudo está nesse sistema do mundo, que nós estamos nele e usamos, mas nós não podemos ter um pacto com esse mundo. Nós não podemos ter uma aliança com esse mundo. Nós precisamos estar numa outra aliança, estabelecida de uma maneira diferente, para nós sermos essa diferença. Quero então apresentar um testemunho. O Bruno me mandou esse vídeo de um testemunho. Eu vou chamar o Bruno aqui para ele apresentar para a gente o vídeo. Esse rapaz chamado Rodolfo Abrantes. Eu quero que você entenda por que vamos assistir esse vídeo. Ele é um pouco chocante para quem não está muito acostumado com alguém cristão, né? Com a sua aparência. Você fala, mas é estranho. Não, não é tão estranho assim. Por isso que a gente fala agora, vamos ter um irmão que vai dar um testemunho. Você pensa em alguém com terno e gravata, né? Mas nós estamos vendo transformações que Cristo faz. Bruno, fala um pouquinho do Rodolfo para a gente. Esse vídeo, a pessoa que vai falar é o Rodolfo Abrantes. Ele tinha uma banda. Quando eu era adolescente, eu comecei a tocar bateria com 11 anos, e era uma das bandas que eu mais gostava, que era os Raimundos. E as letras deles são super irreverentes, assim, letras que não edificariam, por exemplo, a igreja, né? Porque são letras para influenciar beber, fazer sexo, para fazer tudo aquilo que não é legal, e tudo aquilo que os nossos amigos acham que é legal. E quando ele se converteu, teve uma briga danada com a banda dele, que o pessoal achou ruim, e os amigos dele também se afastaram dele, e as pessoas, até os fãs, falavam, não acredito que o Rodolfo, que fazia aquelas letras, pode se converter para Jesus, vai para a igreja, vai servir a Jesus. E aí eu encontrei esse vídeo fazendo uma pesquisa, e achei muito legal o que ele fala, e eu tenho certeza que todos aqui da igreja serão edificados, e é o tema da pregação do pastor Wagner de hoje. E aí galera, meu nome é Rodolfo Abrantes, eu estou aqui participando do Frames, falando com vocês. Eu creio que Deus está levantando um povo que vai aprender a se comportar na sua presença. Eu creio que isso é um desafio para a igreja, é um desafio para todo aquele que é nascido de novo, para todo aquele que carrega o Espírito Santo. Ser movido pelo Espírito Santo. Cada um de nós é um sistema. Cada um de nós tem o seu jeito de funcionar. Cada um de nós já funcionava dentro de um sistema. E ainda que eu tenha a minha individualidade, tudo que eu faço reflete na vida de alguém ao meu redor. Eu tenho plena convicção de que ter entregado a minha vida para Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. Ele só me fez bem. Ele, me acordou para valores que eu tinha deixado de lado, ou esquecido, ou os tinha completamente corrompido. Ele me despertou para coisas que eu supervalorizava e que no fim das contas não tinham valor algum. Me deu saúde, me deu paz, me libertou de fugas que eu tinha através das drogas, me dando satisfação com as coisas que vêm dele. Enfim, eu creio completamente, Jesus só me fez bem. Mas talvez as pessoas ao meu redor que conviviam comigo, pessoas as quais eu fazia parte do sistema delas, talvez não tenham a mesma opinião. Porque assim, eu creio que o que aconteceu comigo acontece com muitas outras pessoas. Perder amigos por causa de Jesus, ter problemas com os familiares por causa de Jesus, ouvir piadas e zombaria por causa de Jesus, sofrer algum tipo de preconceito e rejeição por causa de Jesus. Se Ele só me fez bem, por que essas pessoas ao meu redor não conseguem absorver o bem que Ele me fez? A única resposta que consigo encontrar para isso, de uma maneira prática, tirando totalmente o contexto espiritual, é o fato de que eu funcionava no sistema deles. Com meus amigos da maconha, eu era mais um maconheiro.
E de repente Jesus entra na minha vida. E para aquela galera, eu parei de funcionar. Para as pessoas que lucravam com a música que eu fazia, trazendo para o contexto da minha vida, eu parei de funcionar, porque agora eu já não estou mais fazendo parte daquilo. Para os fãs que eu tinha, para as pessoas que gostavam do que eu fazia, acompanhavam o meu trabalho, se espelhavam, me tinham como referência, eu parei de funcionar, porque agora o que eu sou não é tão interessante para eles. Enfim, Jesus só me fez bem, mas as pessoas ao redor parece que não conseguem perceber. Eu creio que uma coisa terrível que pode acontecer para um cristão é ele tentar conciliar Jesus com o seu sistema. Cara, quando Jesus vem, ele traz o reino, porque ele é rei. E todo o reino, ele vai confrontar com qualquer sistema que tiver em operação. Para o reino de Deus ser estabelecido, é necessário que toda outra forma de governo seja desestabelecida. É necessário que toda outra forma de governo seja destronada. E cara, o primeiro governo que tem que ser destronado quando o reino de Deus vem sobre a minha vida é o meu governo. Tem um texto que eu gosto muito na Bíblia que está em Lucas 10, do verso 38 em diante, que fala de Marta e Maria, dizendo que Jesus, indo de caminho, passou por um povoado, e nesse povoado ele entrou na casa de uma mulher chamada Marta, e essa mulher tinha uma irmã chamada Maria, que estava jogada aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos, enquanto Marta estava trabalhando, agitada de um lado para o outro, em muito serviço. Até que Marta vira para Jesus e diz: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E aí Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, tu estás muito preocupada com muitos serviços e muito pouco é necessário. Aliás, uma só coisa, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu vejo esse texto debaixo dessa perspectiva como Jesus, Deus, o Rei, o Senhor, o Verbo que se fez carne, entrando dentro de uma casa, falando, e uma casa que continua funcionando da mesma forma que funcionava antes dele entrar. Marta representa um sistema que operava e que ficou profundamente revoltado, porque Maria fazia parte desse sistema, e agora Maria parou de funcionar, porque ela decidiu dar total atenção para o que Jesus está fazendo. Sabe, o que eu faço para Deus é muito válido, é muito bom. Aliás, no fim das contas, quem vai mais fazer para Deus são os filhos mesmo. Mas não tem nada mais importante do que eu parar tudo quando Ele está fazendo alguma coisa. Naquele momento Jesus estava ensinando, Ele queria ser ouvido. Maria conseguiu discernir isso. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele vai causar, cara. Porque o reino de Deus vai desestabilizar o seu sistema. E aos olhos das pessoas, para quem você funcionava perfeitamente, o que aconteceu com você é uma baita de uma bagunça, e agora para eles você não serve para nada. Se você está no meio daqueles teus amigos que tomavam uma cachaça contigo e você não bebe, você não precisa falar nada. Você está incomodando eles só por não beber. Você agora já não funciona mais naquele sistema. Eu quero chamar a tua atenção para o fato de que se você está passando por isso, já passou por isso, é um ótimo sinal. O reino de Deus talvez esteja dentro de você. É um dos sintomas de que Jesus chegou. Ele vira a nossa vida de ponta para o ar porque Ele vem colocar tudo em ordem. E a ordem nesse mundo é uma grande bagunça aos olhos do Senhor. Ele vem para colocar a nossa vida em ordem. No reino de Deus é assim: quem ganhar a sua vida, perdeu. Quem perder a sua vida por amor dele, achou. Quem quer aparecer, suma. Quem quer subir, diminua. É assim que a coisa funciona. Que Deus te abençoe, espero que isso seja alguma valia para você. Deixa Jesus bagunçar a tua vida. A ordem dele é melhor que a desse mundo. Deus te abençoe. Valeu. Como é bom ouvir as transformações que Deus faz e que são evidentes de dentro para fora e não de fora para dentro. Às vezes a gente olha e não imagina como é a pessoa, mas quando ouvimos falar, ouvimos o que está no seu coração, aquilo que sai da sua boca, e a palavra de Deus diz que o que sai da sua boca é o que está lá dentro do coração. Então quando nós vemos isso, aí nos alegramos, porque aí conhecemos de verdade as pessoas. E bom ver que Deus tem mudado e alcançado muitas vidas, tem tirado de um sistema do mundo e trazido para o seu reino, como aquele que ama, aquele que cuida. Eu pedi que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. João capítulo 15 para mim é um texto muito especial pelo começo, que fala da videira e da ligação que podemos fazer em Cristo, mas eu quero hoje para o finalzinho do capítulo 15
e ler a partir do versículo 18 com você. Nós vamos ler até o 23, João 15, a partir do 18 até o 23, diz assim. Só para informar, eu estou usando a Bíblia Judaica completa, é uma versão um pouquinho diferente, mas fácil o entendimento e muito, muito próxima daquilo que você tem em suas mãos. Diz assim: se o mundo os odeia, entendam que ele me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria por serem dele. Mas pelo fato de vocês não pertencerem ao mundo, ao contrário, eu os escolhi tirando-os do mundo, o mundo os odeia. Lembrem-se que lhes disse: o escravo não é maior do que seu senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se guardassem a minha palavra, também guardariam a de vocês. Entretanto, eles agirão desta forma com vocês por minha causa, porque não sabem quem me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Mas agora não tem desculpas para o pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Até aqui. Nós estamos vendo então, e eu não preciso explicar melhor do que o Rodolfo já fez, sobre o sistema do mundo, a bagunça, a desordem, a ideia falsa de liberdade, que também falamos hoje de manhã, a ideia de que tudo é melhor, quando na verdade, e no fundo, nós vemos intenções trabalhadas. Não pense que um filme é feito de maneira aleatória, um filme lá no cinema ou na televisão foi feito e você se tiver e falou: olha como deu certo, né? Como eles acertaram sem querer, porque não foi sem querer, houve um trabalho, foi escolhido um roteiro, uma história, tudo foi modificado, foi trabalhado para que atingisse um objetivo. Uma propaganda é feita da mesma maneira, um programa de televisão é feito da mesma maneira. Então o mundo trabalha a favor dos seus próprios interesses. E a palavra de Deus vai dizer que o mundo está contra os princípios de Deus. O mundo estabelece uma maneira de viver que vai contra a maneira de Cristo. E o Rodolfo falou uma coisa importante. Ele disse que não dá para conciliar então esses dois mundos, esses dois sistemas. Não é possível trazer um sistema de Deus e o reino de Deus para o nosso sistema e falar: está tudo certo. Por isso que eu disse no começo que para estar no mundo você não precisa fazer nada, você já está nele, e o mundo vai caminhando e você vai junto com ele. Mas quando nós andamos junto com o mundo, nós estamos contra aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o que Deus quer para a nossa vida é uma aliança e um pacto com Ele. Quando eu fiquei pensando do mundo odiar, me veio na mente um texto, e eu quero ler para você. Se você quiser ler comigo, pode ir lá em Isaías, capítulo 53. E você vai ver que 700 anos, mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías já estava predizendo o que ia acontecer e como o mundo receberia Jesus. Isaías 53 diz assim: quem crê no nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? Pois diante dele, ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou e evitou. Um homem de dores que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado, não o tiveram em alta conta. É assim que Isaías explica que Jesus vai vir. Olha, eles vão rejeitar, eles não vão aceitar, não vai fazer bem para eles. Especificamente o povo judeu, que é o povo hebreu, os descendentes de Abraão, dos quais descende uma aliança, e essa aliança continua. Esse povo teve um relacionamento com Deus numa época, e quando Deus estabeleceu um novo tempo, uma nova época e uma nova aliança, eles não entenderam, agarraram-se à aliança anterior, disseram: nós estamos seguros nela. Mas na verdade Deus falou: essa aliança termina em Cristo,
e Cristo cumpre toda a lei e termina aquele tempo e fecha aquela aliança com o povo, estabelece uma nova aliança em que as pessoas deixam de ser judeus ou deixam de pensar como gregos, que têm vários deuses e várias divindades, e não interessa se a pessoa é rica ou pobre, se é de uma nação ou de outra, mas tornam-se todos uma nova nação debaixo de uma nova aliança. Isso para o judeu é um pouco difícil, porque ele era um povo tão especial, tão acolhido por Deus, tinha tantas manifestações de Deus, eles viveram experiências incríveis com Deus, e para eles é complicado falar assim, mas a gente tem que abandonar tudo isso para uma nova aliança. Difícil. O apóstolo Paulo teve que dar uma briga lá com Pedro para dizer: Pedro, onde você está indo? Você esqueceu? Você está voltando lá aquelas coisas? Cuidado. Então há um sistema que foi implantado, um sistema religioso, também há um sistema no mundo do egoísmo, dos próprios interesses, e esses sistemas estão nas nossas vidas, e como o Rodolfo falou, cada um de nós tem um sistema, uma maneira de agir, de pensar, uma maneira de se relacionar, de se comunicar, mas agora estamos sendo chamados para um reino. E se é reino, existe um rei, e se existe um rei, ele se assenta num trono e governa, e não podem haver dois governos, não podem haver dois tronos. Por isso mesmo, quando falamos do rei, falamos desse rei que governa sobre todas as coisas. Falamos desse rei que veio diferente do que eles pensavam. Achavam então, talvez houvesse uma superprodução de Spielberg que mostrasse esse Jesus aparecendo. Talvez eles pudessem dar uma sugestão de roteiro. Em vez de Jesus subir no final, depois da sua ressurreição, ele podia descer. Em vez de nascer de Maria na estrebaria, ele podia descer dos céus, e os anjos cantando, e um exército de anjos embaixo esperando. Talvez isso fosse melhor para eles, eles identificassem: esse é Jesus. Mas porque ele nasceu assim, um homem de dores, um homem que a sua aparência não era agradável, ainda que na televisão, né? Hoje de manhã eu estava assistindo um desenho bíblico e mostra aquele Jesus de olhos azuis, né? Bem bonito, uma face bonita, de compaixão, mas ele fala que Jesus era um homem de dores, a sua face não era algo bonito, não era algo para você ficar admirando, não era algo para você fazer então uma estátua e depois ficar olhando para aquilo e almejando aquilo, mas era algo para ter um relacionamento, para estabelecer um pacto, uma aliança, dizer: eu quero ficar com você para sempre. Essa é a diferença. Não é assim com quem a gente ama. A pessoa vai mudando, as rugas vão aparecendo, as situações vão ficando mais difíceis, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais chato, mais cheio de coisas. Isso não como, aquilo não posso, né? Eu tenho que, agora deu o horário do remédio, não posso fazer. Um monte de coisas vão aparecendo, mas a pessoa que está do nosso lado continua com a gente, diz: como é bom ter você ao lado. E é isso que Jesus nos ensina, é isso que o texto bíblico está nos ensinando, que Jesus não era um homem para ficar admirando lá de longe, falando: olha só, ele é o cara, como os jovens dizem, mas é para aquele que a gente se relaciona, estabelece uma vida, um contato para toda a eternidade. Quando eu vejo esse Jesus de dores, e se você continuar lendo Isaías 53, você vai ver que ele era assim, justamente porque o objetivo dele não era estar à frente das massas, somente aparecendo no horário combinado da televisão ou da internet, ou só fazendo um show, mas era para estar com eles, para levar sobre si as dores das pessoas. Não é como o mundo que fala assim: olha, tem uma coisa muito boa, e aí quando você vai, né, aquilo lá não tem nenhum vínculo com você, não tem nenhum compromisso. O compromisso quem estabelece são as leis, os acordos, os contratos, né? Existe um código civil, existe um código penal, existe a lei do consumidor, tudo para que dê certo. Aí você vai na loja, você fica encantado como a vendedora te atendeu bem, como aquela loja era bonita e agradável. Mas se você for lá e quiser levar alguma coisa sem deixar o seu dinheiro, você fala: não, aí não pode. Então tudo aquilo foi trabalhado, porque tem um interesse naquilo. E o interesse não é em você. Não adianta você falar assim: eu gostei tanto dessa loja, agora eu quero morar aqui. Eles vão falar: não é assim, né? Eles vão falar assim: eu quero que você deixe o seu dinheiro e vá embora, volte amanhã com mais dinheiro. Sem dinheiro também não precisa voltar, não.
Essa é uma verdade, né, do mundo. Agora Jesus está dizendo assim: você não tem dinheiro? Não. Você tem uma vida bem resolvida? Ah, também não. Ah, você é uma pessoa justa, certa, sem pecado? Também não. Você é uma pessoa que só faz bem para todo mundo? Olha, até queria, mas não consigo, né? Tem um montão de gente passando por mim, eu não sei como ajudar. Olha, você é uma pessoa que nunca errou na sua vida? Não, já errei na minha vida. Jesus fala: tudo bem. Você tem alguma coisa para mim? Você fala: não, não tenho nada. Ele fala: também não queria, eu só quero você mesmo. Meu negócio é com você, é o nosso relacionamento. E mais, eu vou tirar suas dores. Eu vou criar uma esperança no seu coração. E você vai caminhar comigo. E você vai ver como é essa vida. Fiquei pensando então nesse pacto. Jesus não aceita também fazer o serviço, como dizem os jovens, meia boca. Okay? Não é um relacionamento meia boca. A gente não vai ficando. Ah, eu estou ficando com Jesus. Domingo eu vou lá, aquela sensação maravilhosa. Mas na sexta-feira, sabe como é que é? O jovem tem que se divertir, tem a vida, né? Mas no domingo eu estou lá na igreja. Não dá para fazer isso, né? Não existe isso. Com Deus é uma aliança de verdade, é um compromisso de fidelidade. Fidelidade em todas as coisas. Nos sentimentos, na razão, na maneira da gente olhar, na maneira da gente participar. Envolve a nossa vida, também envolve o nosso dinheiro. Mas uma coisa importante é que Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não precisa do seu tempo. Quando nos relacionamos e investimos o nosso dinheiro, o nosso tempo, nós fazemos com uma pessoa amada, que também não precisava do nosso presente. Mas é tão bom dar um presente para quem amamos. Mas tão bem, traz satisfação. Eu quero dar. É bom, faz parte do relacionamento. E é isso que nós fazemos. Com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com os interesses de Deus. Eu sei que Deus quer isso. Com o trabalho para o irmão. Quando trabalhamos aqui na igreja, nós temos irmãos que estão lá no som, na imagem, os que tocam, os que cantam, os que estão lá na portaria, os que cuidam das nossas crianças no berçário, as professoras com as crianças e tantas outras atividades. Nós vemos a decoração, a limpeza da igreja. Todas essas atividades, elas são feitas porque valem a pena para o outro. Por isso, grande parte dessas atividades está no ministério chamado Ministério de Serviço, porque é servir. É o servir, é o dar-se. É esse sistema que é difícil, porque o sistema do mundo é pegar. E se puder, né, pegue o máximo que der, e se ele não quiser dar, seja mais rápido que o dono e leve embora. O mundo vai estar lá para tirar as coisas, mas Jesus veio para dar. E aí, quando nós estabelecemos uma aliança com Jesus, ele ensina a dar também. E o mundo não entende isso. O mundo não entende. Então o mundo não gosta de Jesus, não gosta das palavras de Jesus. O mundo ironiza isso, porque eles não têm nada melhor para dizer. Eles não têm uma razão para dar, mas olha, veja só, comigo é melhor. E você fala: então vamos avaliar, vamos escrever no papel, vamos avaliar. Uma vez, um conhecido, estava falando com ele, há muito tempo, era solteiro ainda, então faz bastante tempo. Mas estava conversando com ele e falou assim: não acredito em Deus, não acredito nesse negócio de céu, de inferno, não creio nisso. Eu falei: tudo bem, eu só queria que você soubesse o seguinte: se você estiver certo e eu estiver errado, você viveu a sua vida, você fez tudo o que você queria, e você teve os seus problemas, suas dificuldades, você teve os seus erros e acertos, eu tive os meus. Mas tudo que eu fiz também foi uma vida boa. Eu não quis entregar minha vida à bebida, mas fui uma pessoa sóbria. E tive trabalhos e relacionamentos. Não vivi uma vida de adultério e de imoralidade. E fui feliz mesmo assim. Não precisava dessas coisas para ser feliz, ser uma pessoa boa, honesta, trabalhadora e ter o prazer da vida. Passeei, fui pescar, fiz muitos amigos, assisti bons filmes, li bons livros, vivi uma vida boa. E todo domingo encontrava um montão de gente que era para mim como se fosse uma família. E a gente viveu tudo aquilo e acabou, e depois não tinha céu nem inferno, mas acabou minha vida. Olha, eu vivi uma vida muito boa, não tem nada para reclamar. Mas se eu tiver certo e você errado, então nós temos um grande problema. Porque você viveu em muitos erros, viveu contra Deus. E eu também tive os meus erros, mas eu busquei a Deus para ser perdoado, e Deus perdoou. E quando chegar lá no final, Deus vai estar de braços abertos me recebendo, falando: vem cá, porque você tinha pecado, mas esses pecados foram lavados pelo sangue de Cristo.
E aqueles que não se arrependerem, não estabelecerem uma aliança com Deus, então eles estão numa condenação eterna. Isso, então, eu não sei se vale a pena arriscar assim, né? Eu prefiro ficar onde eu estou mesmo. Eu vou ter uma vida muito boa. E lá no final, eu tenho certeza, meu coração eu tenho certeza, que eu ainda vou ter esse encontro tão especial com Deus. Irmãos, ainda para finalizar, sobre esses dois mundos diferentes, esses sistemas, e na verdade, um mundo que veio para destruir, um caos total, porque na verdade não tem uma ordem, não tem um controle, ninguém está lá dizendo o que é certo, o que é errado, está dizendo cada um faz do jeito que quiser e está bom. É um caos total, uma desordem. E no reino de Deus existe um governo, sim. Alguém estabelece o que é certo, o que é errado, alguém impõe limites, mas o que é mais importante é que toda essa autoridade, todo esse poder que existe a partir de Deus, nesse reino, toda a ordem que vem do rei, ela é uma ordem que reflete ou que resulta em amor para as nossas vidas. Já existe uma frase que nos faz pensar: dê ao homem poder e você vai conhecer de verdade quem ele é. Normalmente, nós conhecemos o lado mais podre do homem quando há poder em suas mãos. Mas no caso de Deus, e especificamente no caso de Cristo, Ele estava aqui na terra, andou conosco, nós estudamos isso um pouco na quinta-feira, e as manifestações de poder de Deus, eu vou mostrar para vocês quem eu sou filho de Deus, quer ver? Aqui, um homem curado, uma senhora cheia de dores, agora curada. Olha, aquelas crianças recebidas no seu colo, tratadas com amor, e assim a compaixão e o amor de Deus foram apresentados como a manifestação do seu poder. E no final, para completar a maior manifestação de poder dele, ele morre em nosso lugar, assume a nossa culpa e vence a morte. Ressuscita e diz: eu venci a morte no seu lugar, para que os seus pecados fossem perdoados e você possa estabelecer comigo uma aliança de vida eterna. Irmãos, é algo espetacular o que Deus fez, manifestação de poder inigualável. E eu quero que você pense nisso, nesse reino de Deus. Eu queria que você olhasse ainda essa diferença, que o mundo nos odeia, como lemos nesse texto de João, mas quando eu olho para a carta que Pedro escreveu, a segunda carta de Pedro, lá no capítulo 2, os últimos versículos ali, versículo 24 e 25, diz assim, 2 Pedro 2, 24 e 25: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo sobre a estaca, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor que cuida de vocês. Irmãos, que demonstração de amor de Deus com todo o seu poder, dizendo assim: eu quero que vocês olhem para mim como um pastor que cuida de ovelhinhas, que trata as suas ovelhinhas, que põe nome nas ovelhinhas, que conhece, e quando chega alguém fala assim: olha aqui as minhas ovelhas, aquela é tal, aquela ali eu tratei, aquela caiu num buraco uma vez eu tirei, aquela vez foi atacada por um outro animal, eu fui lá, briguei, venci o animal e ela está viva aqui, eu resgatei. Esse pastor que cuida, que todo dia, não tem férias, não tem feriado, não tem chuva, sol que atrapalhe, que tire ele dessa rotina de todos os dias, pegar as suas ovelhinhas do aprisco, levá-las para que elas comam, depois que elas bebam as águas calmas, porque ela não bebe se a água estiver correndo, tem que ser água paradinha, depois leva elas protegidas do frio, da chuva, do trovão, do animal feroz, e assim todos os dias há um cuidado de Deus para a nossa vida. Quando eu olho isso, eu continuo dizendo: vale a pena. Esse é o reino de Deus. Vale a pena uma aliança de verdade. Não só o ficar, não só o experimentar, não só o fingir que está tudo bem. Não, mas eu fiz uma oração, está tudo certo. Não é só isso, é muito mais do que isso. É uma entrega de verdade. Talvez no mesmo nível do que Jesus fez por nós, entregando a sua vida. Olha, minha vida encerrou um dia. Um dia esses valores encerraram. Você viu o Rodolfo, cheio de tatuagens, um estilo de vida. Ele falou bem pouquinho, mas deu para imaginar um estilo de vida que ele tinha. E agora quando ele fala, você percebe uma outra pessoa. É uma outra pessoa, uma pessoa que foi transformada, que tem um outro tempo agora de vida. Você percebe, aquele Rodolfo morreu.
E sabe o que mais? Quem percebe isso é quem andava com ele. Percebe mais ainda. Eles vão dizer assim: não é o mesmo Rodolfo, mudou tudo. É essa transformação que precisa acontecer, porque é assim que é estabelecido um pacto que Deus mostra: olha, agora eu sentei no trono do seu coração, eu estou governando a sua vida, agora todas as coisas mudaram, mas você pode ter certeza, eu serei sobre a sua vida. E Jesus continua dizendo: um pastor para cuidar das suas feridas, e você vai ser sarado, e vai ser tirado do caos, do desgoverno, da bagunça, lá da perdição, que ninguém sabe onde você estava, e vou trazer você para o aprisco, e você será agora minha ovelha, cuidada e amada, tratada todos os dias. Tem mais uma coisa, eu quero orar com você e quero apresentar a sua vida ao Senhor. E tem mais uma coisa que Deus fez conosco que é muito importante. Ele não só nos permitiu viver como ovelhinhas do seu aprisco, do seu pastoreio, mas Ele nos chamou para um relacionamento mais íntimo ainda. Ele não nos chamou de amigão, Ele não nos chamou de contratante. Você assinou o contrato, a aliança com Cristo, mas Ele agora nos chamou para fazer parte da família de Deus. E o texto bíblico diz que só são os filhos de Deus aqueles que crerem e receberem a Jesus. Então não é possível que todas as pessoas são filhas de Deus. Infelizmente é uma verdade que o mundo tenta pregar, porque eles querem ficar com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que não é assim. Mas feito um pacto, uma aliança, morre o velho homem, nasce um novo homem. O que nasce, esse sim, é filho de Deus. E sabe como nós buscamos a Deus quando vamos orar? Nós falamos assim: Pai. Nós falamos: Pai nosso. Pai que é nosso Pai, que assumiu a paternidade da nossa vida. Pai que assumiu o controle, assumiu a responsabilidade, assumiu o governo, o cuidado. Essa é a maneira como Deus nos trata. Por isso vale a pena essa aliança. Há um sistema no mundo que nos suga de todas as maneiras, nos suga para fazermos parte dele e nos suga quando estamos nele. Mas há um reino também, e quando ele é estabelecido, é esse reino de amor, de misericórdia, de filiação. É uma vida completamente diferente. Eu quero orar pela sua vida e quero pedir que você faça agora uma renovação desta filiação. Quero que você pense no dia da sua morte, aquele dia que você se entregou para Deus, que você falou: a partir de hoje eu quero ser outra pessoa. E se você avaliar que ainda não aconteceu, eu queria pedir que você peça a Deus para que aconteça hoje, para que morra aquele velho homem, aquele que estava perdido nesse sistema, que tentou de todas as maneiras, que fez o que era melhor ou o que era pior, mas estava perdido nesse sistema, e que agora quer nascer dentro de uma filiação, dentro de um novo sistema, na verdade dentro do reino de Deus. Eu quero que você ore comigo assim, que você possa fechar esse primeiro dia da semana com o seu coração cheio desta alegria de saber que você está no reino de Deus. Eu queria que você pensasse, não esquecesse isso, e que essa semana isso pudesse sair naturalmente da sua vida e do seu coração, e pudesse alcançar as pessoas que estão em volta de você, e que elas percebessem o que está acontecendo na sua vida. Feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, o Senhor que conhece cada um dos nossos corações, o Senhor que conhece onde nascemos, a cidade, o lugar, o hospital, sabe todas as coisas que aconteceram. O Senhor sabe da nossa história, depois crescemos. O Senhor sabe que houve situações difíceis, momentos difíceis, algumas vezes traumas inesquecíveis. Mas o Senhor, que conhece todas essas coisas, não desistiu de nós, porque com toda a maldade que há no mundo e que nós estamos inseridos, com toda a revolta que já pode ter havido em nosso coração, por todos os questionamentos que já fizemos, por todas as maneiras que nós tentamos por nós mesmos sermos justificados e ter uma vida acertada e independente de Ti, o Senhor mesmo assim insistiu
para que nós deixássemos esse sistema e partíssemos para um tempo novo e para uma vida nova em Cristo Jesus. E nessa insistência do Senhor, nós fomos alcançados pelo Teu amor. E agora pedimos ao Senhor que contemple em nosso coração a história desse novo nascimento. Lembrando, ó Deus, daquele dia em que fomos chamados pelo Senhor e que aquilo alcançou o nosso coração e nos transformou. Eu quero pedir que a mesma alegria daquele dia esteja nos nossos corações hoje, para sairmos daqui com isto renovado, para sairmos com o nosso coração cheio de coisas que podemos falar e ensinar, e testemunhos e histórias e sensações e emoções e realidades daquilo que o Senhor fez, para testemunhar o Teu profundo amor sobre nós. Mas também quero orar por aqueles que ainda não acertaram isso, que ainda não morreram mesmo, que estão tentando associar dois mundos. Eu quero pedir que hoje o Senhor os aceite para serem sepultados neste mundo e se levantarem numa nova vida com Cristo Jesus. Que o Senhor os receba na Tua presença, nesta filiação que o Senhor tem para nós, e que todos nós possamos olhar para o Senhor realmente como um Pai que está sobre nós, que nos aceita, um Pai que nos acalenta, que nos segura em seus braços, que reparte experiências, que nos ensina, que está conosco, mas que também impõe limites, que cuida de nós, que não nos larga para acontecer qualquer coisa conosco, mas que está conosco. Senhor, abençoa as nossas vidas, trata os nossos corações, enche-nos de alegria, segurança e certeza. E cada vez que orarmos ao Senhor, fique esta segurança, que Deus, o nosso Pai, nos ouve e cuida de nós. Que nós não estamos mais num caos de desordem, num sistema perdido, mas estamos no reino de Deus, sob a tutela de Deus, sob esse governo maravilhoso, que com toda a autoridade e todo o poder manifestou a nós o seu grande amor. Bendito seja esse Deus, bendito seja esse Pai, bendito seja o Salvador Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. O pão nosso